Olá pessoal, meu nome é Lorenzo Mateu e eu vou falar sobre uma proposta de produção mais limpa, P mais L, na indústria celulose irani. Esse trabalho é baseado num trabalho de conclusão de curso de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental aqui na UFSC, do aluno Elusa Bittencourt, em 2007. E a atividade industrial escolhida então foi, é claro, papel e celulose. E na indústria de papel e celulose tem uma grande preocupação na questão do consumo de água tratada, porque isso está estritamente ligado à limitação de expansão do processo devido a restrições ambientais e também capacidades da planta. E, segundo esses autores, Glória e Ângelo, a produção da celulose apresenta um consumo médio de 70 metros cúbicos de água fresca por tonelada de celulose produzida. E caracterizando um pouco melhor também o efluente, a produção de celulose é um processo que requer grandes quantidades de água e gera também grande vazão de efluentes. E esses efluentes têm algumas características químicas, como cor e compostos orgânicos clorados, são potenciais causadores de danos ambientais. Ainda em relação à atividade industrial do papel e celulose, aqui a gente tem um gráfico da Agência Nacional de Água. Ela mostra que produtos alimentícios correspondem quase à metade das vazões de retirada de água do ramo industrial, e a papel e celulose representa em torno de 13% no ano de 2017, esse estudo, que é uma fatia bem relevante do consumo de água, né? Então, aqui a gente tem um fluxograma bem simples, simplificado do processo de produção de celulose e papel. Tudo começa no pátio de madeira, depois a gente tem a preparação da massa, que a gente vai ter etapas de cozimento, máquina de papel e depois a embalagem do produto. E aqui a gente tem um fluxograma um pouquinho mais detalhado, né? E eu circulei as etapas do processo produtivo que mais utilizam água fresca, mais consomem água e também geram mais efluentes a serem tratados, que são as etapas de cozimento, lavagem e branqueamento. Então, os objetivos gerais desse trabalho eram o estudo do processo de produção de papel e celulose na empresa Celulose Irani S.A., no município de Vargem Bonita, Santa Catarina, no meio oeste, perto de Joaçaba, e coletar informações sobre o consumo de água na unidade produtiva selecionada, além também de apresentar propostas de melhoria sobre os preceitos da produção mais limpa, P mais L. E aí, só explicando por cima, esse conceito de produção mais limpa ele foi introduzido em 1989 pelas Nações Unidas. O PNUMA é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e ele sugere um framework de trabalho de forma a aumentar a eficiência ambiental dos processos produtivos. Eles separam em níveis de acordo com as ações tomadas, que podem atuar na modificação de tecnologia do produto, modificação do processo, substituição de matéria-prima, enfim. Aqui, por um outro prisma, olhando a estrutura do P mais L, ele trata então de racionar insumos como água, matérias-primas, insumos gerais, energia elétrica, utilizando gestão da qualidade ambiental, responsabilidade social, segurança e saúde, buscando produtos ecologicamente corretos e a eliminação ou minimização da geração de resíduos, né? E nesse trabalho específico, a gente buscou reduzir o consumo de água e reduzir a geração de efluentes. Aqui a gente tem uma foto da máquina de papel número 5, objeto de estudo desse trabalho. Aqui a cisterna número 1, que recebe 1.200 metros cúbicos de água por hora do Rio do Mato, que é a fonte. E aqui a gente tem um transbordo de 300 metros cúbicos por hora de volta para o Rio do Mato, da cisterna. Aqui um detalhe de vazamento de um filtro de areia do começo do processo. Mais um detalhe de vazamento aqui na lavagem das telas, então alguns detalhes de ineficiência operacional durante o processo produtivo. E aqui a gente tem um balanço hídrico na máquina de papel 5, né? A gente consegue ver que tem uma entrada de 95 metros cúbicos por hora de água fresca, porque não havia nenhum tipo de reciclo, mais 40 metros cúbicos por hora de água branca, com cal, e uma saída de 135 de efluentes a serem tratados, né? Então, as ações propostas aqui nesse projeto foram duas de curto prazo, uma na estação de tratamento de água, que é o uso da água de transbordo, aqueles 300 metros cúbicos por hora que sobram, usar para alimentação dos banheiros e lavagem da máquina. Na máquina de papel 5, instalação de medidores de vazão, visando essa medida de médio prazo, que seria novas linhas de água branca com fim de recirculação dessa água branca. E no longo prazo, na estação de tratamento de água, construção de uma torre de resfriamento. Então esse aqui era o fluxograma do processo antes das sugestões propostas.
A diferenciação ela vai se dar aqui, a gente consegue uma redução de 1.200 para 828 metros cúbicos por hora de água captada do Rio do Mato, e uma redução aqui de 95 para 25 metros cúbicos por hora de efluentes a serem tratados, a adição da torre de resfriamento para reciclo, e 713 metros cúbicos por hora para outras máquinas. Isso daqui é utilizando aquela água de transbordo que sobrava para outras utilidades e limpeza. Então, a Irani ela possui uma estação de tratamento de efluentes composta por um flotador, 3 decantadores e 7 lagoas biológicas, e a construção da torre de resfriamento diminui significativamente a captação do Rio do Mato e na barragem do Córrego da Anta, daquela média inicial de 1.200, ela vai captar 800 metros cúbicos por hora só, que é uma redução de 33%, e a construção de um reservatório de água branca e recirculação dessa água branca reduz a necessidade de 95 para 25 metros cúbicos por hora, que é uma redução de 73%, bem impactante. Algumas recomendações extras, recomendam-se novos trabalhos com acompanhamento mais detalhado sobre cada etapa do processo, por exemplo, análise química de efluentes, analisar parâmetros como alcalinidade, alumínio, magnésio, cloro, expandir o trabalho realizado para as outras 2 linhas de produção de papel, além da máquina de papel 5, realizar uma análise econômica quando aplicadas as mudanças propostas para validar se o estudo também tem um retorno econômico além de ambiental. E algumas recomendações extras para o artigo seriam reaproveitamento de água de refrigeração utilizada na fabricação do papel, tratamento do condensado, visando purificação e reuso no processo, instalação de controles de nível, linhas e bombas para permitir o reciclo da água branca, que foi sugerido, uso de casca de pátio e dos finos processos de picagem como combustível de caldeira, aqui para aumentar a eficiência energética e reciclo de materiais internamente no processo, otimização do processo de lavagem na unidade de produção de celulose, recuperação do licor negro extraído da lavagem.